Na verdade, qual é a razão da gente ter essa corrosão aqui acumulada em torno dos escalopes? Isso aí é o que a gente chama de descontinuidade estrutural. Então nós temos aí agora uma nova animação em que nós vamos imaginar um rio com as linhas de corrente fluindo sem nenhum obstáculo. Agora, vamos imaginar que a gente queira construir uma ponte sobre esse rio. Então, nós vamos posicionar um pilar no meio do rio. E aí a gente vai ter a alteração das linhas de corrente original, onde há o pilar, vai deslocar o líquido para o lado, e isso vai criar uma descontinuidade no equilíbrio de forças. Então, ao você posicionar um objeto sólido no meio de uma linha de corrente do rio, você abre as linhas de corrente e o fluido ele tem a característica física de voltar ao estado inicial. Então, se você abrir o fluido ali para colocar o pilar, o fluido vai fazer uma força no pilar no sentido de tentar restabelecer a condição original antes de se colocar o pilar. Então, esse fenômeno vai criar tensões superficiais ao longo do pilar causadas pelo rio. E mais o próprio aquecimento também das partículas de água ao se chocarem com esse pilar. Então, essa concentração de tensão que a gente vê nesse pilar aconteceu pela descontinuidade das linhas de tensões da correnteza do rio. Isso a gente pode colocar isso também para a estrutura. Então, toda vez em que a gente alterar, fazendo um furo, por exemplo, um escalope ou um furo, numa chapa ou num elemento estrutural, você tem que imaginar as linhas de corrente vindo e, ao ver o furo, as linhas de corrente vão contornar o limite do furo e vai criar uma concentração de tensão. Essa concentração de tensão no limite, onde a gente tem a fronteira do furo, vai criar um tipo de corrosão chamada corrosão por aumento de tensão. Então, toda vez que nós temos um aumento de tensão, uma concentração de tensão, nós iremos induzir a corrosão, que também é um fenômeno físico. Porque vocês imaginam que as linhas de corrente tinham aquele perfil lá para percorrer e, de repente, você diminuiu a área de fluxo das linhas de corrente, das tensões. As linhas de corrente num fluido são iguais às linhas de tensões que correm numa chapa, num elemento estrutural de uma estrutura do navio.